Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. No Ayurveda existe um quadro clínico chamado Prameha, que normalmente acaba sendo traduzido como diabetes. Mas não é isso. Diabetes é um tipo de Prameha, mas Prameha não é diabetes. Então, Prameha significa aquilo que está passando, aquilo que está indo através, no caso, da urina. Existe no Ayurveda a descrição de diferentes tipos de Prameha. Existem 10 tipos de Prameha, principalmente com sintomas de Kapha. Existem 6 tipos de Prameha com sintomas principalmente de Pitta. E 4 modalidades de Prameha de Vata. O que isso significa? A diabetes, que a gente chama, no nosso dia a dia, é um desses 10, 16, é um desses 20 tipos de problemas que existem através da identificação de coisas passando pela urina. Por exemplo, quando a pessoa está expelindo sêmen na urina, é um tipo de Prameha, Shukra Prameha. Quando a pessoa está expelindo sangue na urina, é um outro tipo de Prameha. Quando a pessoa está expelindo muito açúcar, é um outro tipo de Prameha. Quando a pessoa está expelindo muita proteína, é um outro tipo de Prameha. Então, existem vários e vários tipos de perdas através da urina, e isso tudo o Ayurveda chama de Prameha, ok? É importante entender aonde é que isso acontece. Isso acontece numa coisa que o Ayurveda chama de Mutravarshrotas, que é o sistema de funcionamento fisiológico da eliminação de urina. Isso está composto do rim, dos ureteres lá da bexiga e também do canal de saída, ok? Então, o Mutravarshrotas, esse sistema de funcionamento fisiológico de eliminação da urina, de produção e eliminação da urina, está intimamente interligado com um outro sistema, que é o sistema de metabolismo da água, que dentro da nossa medicina tradicional, esse sistema fisiológico ele não tem uma correlação muito nítida, porque a ideia do Ayurveda é que ele olha o sistema de uma maneira funcional e não exatamente só de uma forma fisiológica. Então, por exemplo, nesse sistema Ambuvarshrotas, que é o sistema de metabolismo da água no nosso corpo, que vai ajudar a formar o plasma, que é responsável por um monte de função de manter o nosso oceano minimamente estável, ele tem uma parte da função que está no nosso pâncreas e tem uma parte dessa função do pâncreas que está no cérebro, que tudo o Ayurveda chama de cloma, porque funcionalmente eles são uma coisa integrada, ainda que fisiologicamente esses dois pontos não sejam um só no nosso corpo. Então, no Ayurveda, o sistema de metabolismo dos líquidos envolve dois sistemas fisiológicos. O Ambuvarshrotas, que é o sistema de metabolismo de tudo quanto é líquido, e o Mutravarshrotas, que é o sistema de disposal, de retirada dos resíduos metabólicos dentro desse sistema metabólico do Ambuvarshrotas. Ok até aqui? Bom, então, nesse sentido, a gente tem que entender que a urina e o rim, elas são algo que tem que levar coisas para fora do nosso corpo e que tem que deixar coisas dentro do nosso corpo. A gente metaboliza, eu acho que ao longo do dia, em torno de 18 litros filtrados no nosso rim. É litro pra caramba. E quando esse sistema ele se perde um pouco, a gente acaba perdendo um monte de elemento que o nosso rim deveria manter dentro da gente. De uma maneira mais simples, os tipos de Prameha mais de Vata vão ser caracterizados por sintomas de Vata. Frio, principalmente na região dos rins, tremelique na hora de urinar, sensação de cansaço ao longo do dia, sensação de perda súbita de vitalidade, sensações de blackout.
entre outras coisas, mas também pode ter algum grau de enrijecimento também, devido a uma perda de sais. No caso dos tipos pitas de pramerra, a sensação maior vai ser de calor, vai ser uma sensação mais de excesso de atuação de queimação no nosso sistema, de a urina sair queimando, ela sair avermelhada, ela sair com um cheiro meio de peixe podre. Vão ser coisas que vai ter muito atributo do picante. E nos casos de capa, onde a nossa diabetes também está, a gente tem um quadro onde a nossa urina vai ficar mais com uma tendência a ficar doce, a ficar dando, como é que é o nome daquilo? Formiga no vaso, com algum grau de ficar com uma tendência a ficar espumando mais e ficar mais coloidal, sem que ela fique muito translúcida à luz. Nesses casos, as sensações vão ser mais de, provavelmente, peso e letargia e todos os quadros que a gente conhece mais na diabetes. Mas lembrando que pro Ayurveda, pramerra não é diabetes. Diabetes é uma das modalidades de pramerra. Então, quando a gente está no nosso dia a dia tendo que dar conta desse tipo de coisa, a gente tem que tomar bastante cuidado com a descrição do diagnóstico e a descrição do procedimento terapêutico. Quando a gente tem um procedimento terapêutico mais adequado ao diagnóstico, a gente tem bons resultados. O mais importante é a gente entender que o rim é um aspecto fundamental na metabolização de prana no nosso corpo. Existem 3 órgãos muito importantes na obtenção de prana na nossa fisiologia. Um é o pulmão, o outro é o rim e o outro é o intestino grosso. O intestino grosso obtém muito prana dos alimentos. O rim obtém muito prana dos líquidos, em um certo sentido, e o pulmão obtém muito prana do ar. Então, quando a gente está cuidando do nosso sistema de rim, que é uma coisa que a gente está querendo fazer aqui, para todos os tipos de pramerra, a gente vai ter uma ideia de tonificar o rim. E tonificar o rim tem uma questão da flutuação da energia de prana disponível no nosso sistema. O rim está relacionado, em algum grau, ao processo de formação de ódios. O que é importante a gente saber nesse momento em relação à fragilidade do rim? Sempre que a gente está muito cansado e a gente faz uma atividade física, ou uma atividade mental, ou uma atividade exaustiva, a gente não tem prana o suficiente corrente para dar conta daquilo, a gente tem que entrar na nossa poupança de prana. E uma das poupanças de prana que a gente tem fica em cima do rim, naquelas glândulas suprarrenais, adrenais. Então, para a gente fazer com que o rim esteja funcionando de uma maneira mais saudável, a gente tem que se educar a não ficar batendo no rim como como é que é a expressão clássica disso? Batendo num cavalo cansado. Se o nosso corpo está cansado, a gente fazer uma demanda maior de atividade física ou atividade mental, além do que o nosso corpo é capaz de responder naquele momento, a gente destrói ódios. Ou seja, a gente pega a prana que estava reservado no nosso sistema e põe ele para circular. Num curto prazo, você se sente melhor. Você estava cansado, aí você fala, não, vamos lá que ainda tem que dar aula na faculdade. E aí você puxa a reserva de força do teu rim. E o teu rim fala, ó, tô te entregando isso daqui, mas depois pode ser que você quebre. É um empréstimo de alto risco. Aí você fala assim, tudo bem. Ayurvedicamente, de vez em quando você tem que tomar um empréstimo de alto risco. E aí depois você faz de tudo para reconstituir aquele ódios no rim. Se você toda hora fica tomando um empréstimo de alto risco, vai ter uma hora que teu rim não vai querer mais te financiar, porque não tem mais como te financiar, o ódios dele acabou, e você vai entrar num processo de falência. Um estado onde você vai ter uma crise renal ou qualquer coisa assim. Então, pro Ayurveda,
Uma ótima forma de você ter saúde no teu rim é a seguinte: o teu nível de energia baixou e você não pode parar naquele momento. Você reduz a velocidade o máximo que der. É que nem a ideia assim, tá caindo um temporal absurdo na estrada, mas a sua esposa está parindo no carro e você acredita que você tem que continuar porque você não sabe ajudar a parir. Então é uma situação onde tua mente diz que você tem que continuar, ainda que teu corpo diga que não está seguro você continuar. Então você reduz o mais devagar que seja possível para manter um gasto de prana baixo no momento onde você tem pouco prana disponível. Aí você, assim que possível, faz uma Shodhana, faz uma Bhastrika, faz qualquer coisa que aumente a circulação de prana no teu sistema. Você usa esse prana e depois, quando você chegar em casa, aí no caso ali do exemplo, você chegou com a tua esposa no hospital, ela foi para a sala de parto, você vai e faz uma Shodhana. Você sempre que chegar em casa, depois de uma atividade estressante, mental ou fisiológica, você tem que parar e tomar consciência que o teu Ojas ficou deturpado, ficou gasto excessivamente. Um sinal disso é que tua região das costas, a região acima da lombar, a região entre as costelas e a parte dura, tem uma parte molinha, que é o rim. Ali começa a ficar mais frio. Então você esfrega as suas mãos e põe calor ali. Se quiser, passa um óleo, esfrega nessa região e põe uma bolsa térmica. No geral, os momentos onde a gente gasta mais Ojas nesse sistema são distúrbios mais de Vata do que de Pitta e de Kapha. Então, nesses momentos, passar um pouco de atributo de untuoso na região do rim, passar um pouco de atributo de calor e deixar parado, faz com que você ajude o seu rim a se reenergizar, fazer com que o prana fique bem estacionado ali. E isso transforme prana, que é carro em movimento, em Ojas, que é carro estacionado, bem estacionado, podendo ser reabastecido naquele processo. Então a gente no Ayurveda, além de cuidar de prameha como uma coisa, ou diabetes, ou um monte de coisa que está ferrando o teu rim, a gente tem que cuidar para que o teu rim tenha mais Ojas, para que ele não seja um espaço fragilizado. E medidas simples como diminuir o ritmo no momento onde o teu rim não está te liberando tanta energia. Aí você pode fazer os pranayamas ou eventualmente até parar se você puder. E também, nos momentos onde você está com mais energia, ajudar o teu corpo a transformar prana em Ojas através dos pranayamas ajudam você a ter mais energia guardada na região das suprarrenais e fazendo com que o teu rim esteja fisiologicamente mais saudável. Muito cuidado com o uso de bebidas alcoólicas, coisas de fumaça também, mas principalmente bebidas alcoólicas, no geral, geram um grande estresse fisiológico no rim. E atividade sexual no momento onde você está fraco, nessa região superior da lombar, também é uma coisa que pode deixar o teu rim muito depauperado. Assim como na medicina chinesa, no Ayurveda, atividade sexual é uma coisa que gasta energia vital. E se você usar isso além da capacidade do teu corpo de se regenerar, você pode ficar doente. Só que no Ayurveda a gente produz energia sexual, que deve ser gasta dentro do limite que a gente produz, e depois deve esperar ela ser reposta. Quanto que na medicina chinesa isso não necessariamente é visto dessa forma, mas mesmo dentro do Ayurveda e dentro da medicina chinesa existem diferentes versões. Ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!